Vai aparecer do lado de lá, né? É. Bom dia, Luísio. Boa noite. Boa noite. Já comecei errado, tá vendo, gente? Tá vendo? É. 2 semanas, né? Afastados, 2 semanas longe. Voltamos, né, Luísio? Voltamos. Voltamos. Boa noite, gente. Vamos começar direito. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui. Hoje acabamos arranjando outro cenário aqui. Outro cenário. Estamos com outro cenário. Outro cenário, resolvemos mudar um pouco as coisas, né? E vamos falar sobre 2 caras hoje. Só uma palhinha sobre fechando os apologistas, né? Hoje a ideia é fechar os apologistas. os principais, né? Porque Ah. se você for estudar o tema, é um tema Muito grande. farto, né? Então, Destacamos alguns, né? destacamos alguns e para ser uma representação do que aconteceu, né? E hoje a gente termina com um tal de Hermes, Pouca coisa a respeito, né? Tem muita coisa. conhecido como filósofo, né? Filósofo. E o seguinte, mais uma vez, material quase que nenhum. Né? Então, o que acontece? Vamos O lá. que a gente tem é um escrito. Vamos lá. Data de nascimento. Nada. Nada. Data da morte. Morte. Nada. Mas- Contatos com outros. Segundo século, né? Porque Segundo século. o Eusébio, que procurou representar, né, a história da igreja como um todo, ele cita muita coisa. O objetivo dele não é reproduzir toda a história detalhada de cada um. Então ele faz citações, cita as obras, cita um pouco, dependendo da pessoa, se foi martirizado mais, porque naquele tempo não tinha um interesse assim, o sujeito nasceu em 29 de março, né? Ninguém queria saber disso. Essa é uma preocupação nos nossos tempos, né? Exatamente. Nos nossos tempos Então, temos essas preocupações. que a gente criou essa questão, né? Mas naquela época ninguém estava preocupado se o sujeito morrer. Ele ia ficando velho e ia ficando na cara. Então, o Hermes, por exemplo... Não tinha aquele lance do parabéns para você? Não né? tinha. Aquilo ali, né, não tinha nem calendário. Né? Então, o que acontecia? As pessoas estavam mais preocupadas se ele morreu martirizado ou não. Né? Então, como não tem uma informação maior de Hermes, supõe-se que ele viveu, e escreveu alguns registros. Mas o que é muito interessante é que ele é conhecido como filósofo. É verdade. E ele, na verdade, o que acontece? O Hermes, ele é mais... Se você faz uma análise da obra dele que tem, que o título, inclusive, é muito significativo, que ele chama Escárnio dos filósofos pagãos. Né? Você vê que ele já pega pesado. Pega pesado com os Mas caras. diz que, por isso e pelas inferências que se consegue, é que ele era um excelente retórico. Ou seja, você imagina ele numa praça, na Ágora, né? Que era o lugar de reunião das pessoas no mundo antigo, e ele chegava lá e discursava e falava, e pela obra dele não era um filósofo tão profundo, né? Então, ele devia ter um discurso impactante. Né? Isso, Aquele discurso que cativava as pessoas e fazia coisa, né? Convencimento, a pessoa acreditava naquilo tudo. E por quê, né? É importante também, porque hoje em dia nós temos toda uma ciência por trás do discurso. Então as pessoas são preparadas para convencer as outras pessoas. Eu acredito que naquela época o que tinha era assim, o que ele acreditava e é o que ele falava, e ele falava muito bem o que ele falava. Havemos de fazer uma distinção, né, com um discurso programado. Né? Exatamente. Então, né? Ele ia lá com a cara e com a coragem, como dizemos. Ele ia com a cara e a coragem e falar do que ele acreditava. E isso que ele acreditava, eu acredito piamente nisso. Ele acreditava no cristianismo e
pregava, né, e falava sobre a experiência dele. Esse trechinho que nós vamos ler aqui foi do Eusébio. Eusébio que cita o escárnio dos filósofos. Pessoal saber direitinho, né? Vamos ler um trechinho aqui. Eusébio citando o Hermes. Né? Ele fala mais ou menos isso aqui. Expus amplamente tudo isso para demonstrar que existe nas doutrinas dos filósofos e como a investigação das coisas leva até o infinito e indeterminado. O objeto deles é incomprovável e inútil, pois não é confirmado por nenhum fato, nem por nenhum raciocínio claro. Ele dá uma derrubada nos caras, né? Ele dá uma derrubada. Olha só, as coisas que os caras falam é infinito e indeterminado. Ou seja, não vai a lugar nenhum, nem parte de canto algum. E é incomprovável, ou seja, não há comprovação nenhuma e é inútil. E é inútil. Isso eu acredito, lendo isso tudo que a gente passou nesses estudos, nessas conversas nossas, eu vejo assim que o cristianismo trouxe esse elemento prático de resposta para a vida das pessoas. E não aquela filosofia vã, né, que a gente costuma falar. E o mais interessante é que o cristianismo vai trazer alguma coisa clara, né? Um raciocínio claro, um raciocínio que é capaz de você caminhar nele e chegar em algum lugar. Isso. Enquanto a filosofia grega, simplesmente você partia de lugar nenhum e ia para nenhum lugar. Ficava tudo, sim, sem... E você vê que a experiência dele que ele passa é justamente, né, essas coisas que, como é que ele fala, raciocínio claro, nenhum raciocínio claro. Nenhum raciocínio claro, ou seja, tudo incomprovável, inútil, coisas que levam do infinito a lugar nenhum. Exatamente, você vê, né? E era a grande filosofia grega que nós temos até hoje. Eu lembrei nos viadutos que tinham lá em Belo Horizonte, é que o cara falou que ele levava a nada a lugar nenhum. O viaduto em Belo Horizonte, né? Tá bom. Do tipo da filosofia grega, né? Nada a lugar nenhum. Bem de acordo com a filosofia grega, né? Pois é, então assim... É mais ou menos tudo que nós temos sobre o Hermes, né? Como é um relato mostrando essa relação com a filosofia, acho que vale a pena, né? A gente saber para poder ver como que essa dinâmica de filosofia e o cristianismo, apesar de fazer uma abordagem dessa filosofia grega, né, aproveitando alguns pontos, mas que trazia esse aspecto mais prático. Muito bem. Encerramos o Hermes? Encerramos o Hermes e vamos para o grande expoente, eu acho, do segundo século. Agora nós vamos pegar um expoente poderoso, né? Irineu, o teólogo da história da salvação. Isso. Esse cara, nós temos data de nascimento, nós temos mais ou menos onde ele nasceu, né? Nós temos mais ou menos quando ele morreu, com quem que ele teve contato, né? Nós temos algumas informações. Temos bastante informação, né? A gente pode colocar Irineu um grande personagem, por vários motivos. Pela obra que ele deixou, né? Pelas coisas que ele defendeu, pelas coisas onde ele atuou como bispo de Lyon. Lyon fica no sul da França, né? Só para situar de onde hoje a gente está sem o nosso mapinha. Ou seja, seria um francês? Não. Né? O que aconteceu? Ele nasceu em Esmirna. Aí, ó. Lá onde Policarpo, né? Policarpo de Esmirna. Só lembrando para a turma, Esmirna está na Turquia. Na Turquia ocidental, ali perto do mar ali. Hoje a gente vai ter que fazer um exercício aí de... Mar Egeu? Não. Egeu. Mar Egeu? É isso mesmo? Na parte de cima ali. Ah. Então, quer dizer, ele nasceu na Esmirna, mas foi para Roma. A história diz que ele, quando pequeno, conheceu Policarpo, já
Isso tudo, né, por volta de 140, mais ou menos. E Policarpo foi morrer martirizado por volta de 156, mais ou menos. A gente chega até a dizer 164. Essas variações de data, né, em torno de uma década aí, já que não se tem nenhum fato palpável. Né? O fato que ele teve contato com Policarpo, mas pode ter, quando ele era pequeno, né? Menino, exatamente, esse é um ponto importante. Você vê que é um menino que ouvia, né, talvez, né, muito provavelmente pelo que acontece subsequente na vida dele, esse contato ainda muito novo com Policarpo e toda a convulsão que deve ter sido o martírio de Policarpo, né? E isso tudo afetou a comunidade lá da época e tudo mais. Então, o Irineu, ele participa disso tudo e vai para Roma e se torna um cristão, né? Mas ele chegando em Roma, fica, e o que acontece é que ele vai para, talvez, isso não é claro, mas a questão da pregação do Evangelho, né? Eu acho que essas pessoas assim que tinham uma visão, e muitas delas, se tornavam missionários, vamos chamar assim, aqueles que levavam a palavra das boas novas, né, do Evangelho. O anúncio, a pregação, o ensino do Evangelho. O ensino do Evangelho. E ele foi parar em Leão. E o que se conta é que em Leão houve uma perseguição muito grande. Não se sabe se por pessoas locais, como era nessa época, a gente está falando da segunda metade do segundo século, né? A gente não sabe exatamente quem perseguiu esses cristãos lá em Leão, mas na França, né? Na França. E houve uma montoeira de prisões, eram presos, eram levados a julgamento e muitos martirizados. E o que aconteceu nesse período conturbado é que a igreja em Leão estava precisando de alguém para poder sustentar, talvez, essa época difícil, né? Então diz que pediram para as outras igrejas, Roma, para que Irineu fosse eleito, fosse o bispo de Leão. Bispo de Leão. Isso é legal. Então... Agora, explica para o pessoal aí. Ele sai de Esmirna, vai para Roma? Vai para Roma. Ou vai primeiro para Leão? Não, ele vai para Roma, ele fica em Roma. Eu acho que é onde ele amadurece, ele tem todo o contato com a igreja de Roma, né? Se torna um pouco mais atuante, né, nessa situação. E aí, quando acontece esse movimento grande de perseguição, de dificuldade da igreja em Leão, eles chamam Irineu para ser o bispo lá, né? Então você vê que ele estava, e ele foi, não interessava, né? Assim, eu sou bispo disso, eu sou bispo. Não, eu sou bispo do serviço de Deus. Né? Isso que era importante. E outra coisa, e aí, nesse período que a gente está falando, segunda metade do segundo século, a gente já estudou aqui alguns hereges, né? Marcião, né? O grande, que foi excomungado da igreja em 144. Valentino tinha umas ideias. As ideias que a gente já discutiu aqui em outras conversas. E Leão está inserido nesse contexto, né? A gente tem que tentar montar um quadro, igual você falou, o Irineu estava vivendo ali, teve contato com isso, teve contato com aquilo, né? E realmente era o mundo da época e era um mundo globalizado do Império Romano, né? Que era um mundo onde as pessoas circulavam, como a gente já viu ao longo dessa história toda. Então Irineu estava lá e nessa época, né, já mais, né, um pouquinho mais no quarto do final do segundo século, surge o montanismo, mais uma heresia da época
contemporânea a Irineu, e ele convivendo naquelas dissidências da igreja, né? Eu fui listando aqui, né, que a igreja vivia uma época de consolidação, né? A gente recapitulando os pais apostólicos, os herdeiros dos apóstolos, né? Aqueles primeiros que continuaram a pregação, e depois veio os apologistas defendendo já o cristianismo, e aí começou esse período de ideias estranhas, né, que a gente pode colocar assim, Marcião, Valentino e tantos outros, e Montano, que trouxe também mais, e a igreja ficava confusa, é isso que eu vejo, a igreja ficava à mercê, às vezes, disso tudo. Você imagina aquele mundo com pouca informação, com dificuldade de comunicação no sentido de escritos, né? Hoje a gente tem a Bíblia. Hoje é muito simples, às vezes. Talvez né? eles, a gente nem aproveita. Eles, tivessem uma dificuldade inversa da nossa. Hoje nós temos uma massificação de comunicação. Excelente colocação. Exato, muito boa colocação. É muita informação que você tem que processar, que é difícil até você saber o que é realmente verdade, o que não é verdade, o que é, o que não é. Lá tinha uma ausência de informação muito grande. Pois é, perfeitamente colocado. Eu acho que você vislumbrou bem uma ausência ao que chegava, presumia-se, em princípio, que seria uma verdade. Exatamente. Porque era uma certa até confusão. chegar os escritos para serem comparados, verificados, analisados, levava o tempo. Levava o tempo, perfeito. Achei fantástico essa colocação aí, porque mostra bem que hoje a gente está perdido na informação. Hoje nós estamos perdidos na informação, né? Tá ausência de informação. E aquela ausência de informação e aquela sede de conhecer, né? De saber. Então, às vezes chegava, como Hermes era um retórico, era um pregador influente, que acabou influenciando certamente, tinha esses outros, com umas ideias estranhas, né? E Irineu, nesse lugar onde ele estava, ele começou a preparar uma grande obra de ortodoxia, né? Nós chamamos esse momento da igreja, onde a igreja estava construindo uma ortodoxia, né? Construindo aquela base realmente mais sistemática, fazendo uma análise de tudo aquilo que aconteceu, dos apóstolos, da pregação de Cristo, da pregação de Paulo, inclusive. Irineu era um fã de Romanos, você vê que, né? E leu muito Atos, a história dos apóstolos, Paulo, tudo, né? Um apreço grande às cartas, e principalmente aos romanos. Então ele estava inserido nesse contexto, e ele falou assim, é a hora da gente fazer uma coisa mais estrutural. E ele vai declarar guerra declarada mesmo ao gnosticismo. Ele foi o principal, talvez. Vai declarar uma guerra. Eu estou meio pleonástico que eu falei aqui, né? Meio estranho. Mas realmente foi uma declaração de guerra ao gnosticismo, né? Ele escreveu, o título já é contra a heresia, contra toda heresia. Né? O principal livro dele. Pegou pesado. Ele fez uma análise mostrando que aquilo tudo que estava acontecendo eram ensinos perdidos, ensinos, né, que só traziam confusão, e botou no papel aquilo tudo que ele tinha recebido e discutido, porque ninguém ficava fazendo ideias, eles iam trocando as ideias, né? Eu vejo muito isso, porque na época tinha um bispo em Roma, tinha um bispo em Éfeso, né? A gente vai ver daqui a pouco que todos eles se conheciam, todos eles tinham as suas comunidades e
comungavam ali, não só localmente, mas com outros dentro do Império. E a gente vê Irineu, então, preparando uma grande obra de teologia sistemática, a verdade é essa. Apesar do título ser contra as heresias, né, era como ele estava mostrando já um cristianismo. Só para lembrar para o pessoal, né, como é que a turma começava lá com a questão da gnose. A gnose seria um conhecimento oculto, né? É um conhecimento oculto que não revelado apenas a alguns iluminados. Lembra, você já falou bastante sobre isso. Né? Nós trabalhamos sobre isso aí. E naquela época, para quem acha que o negócio é novo, já tinha aquela questão do esoterismo. Isso aí foi uma palavrinha que destacou, né? Que chama a atenção nessa questão do esoterismo, né? Tinha uma gnose reservada para uma elite de iniciados, que negócio todo. E ainda tinha... Aí sim, os heréticos recusavam a revelação divina. Tinham uma ideia de que se o mundo é mau, o Criador do mundo é mau, então Deus dos Hebreus é mau, então o Deus dos Hebreus não pode ser Deus. Né? Então ele era um semideus, um demiurgo. Deus, uma coisa desse tipo. Você né? vê que... Então houve muita confusão. Essa era o que estava rolando. E justamente na época dele assumir o bispado em Leão, era já o ano 177, mais ou menos, por volta disso. O relato de Eusébio, né? Então, a gente vê que está na metade do quarto final do segundo século. E ele vem falar do esoterismo, uma das coisas, né, que esses grupos heréticos. E o que eu queria trazer um pouco, você fez a comparação da informação maciça hoje. Hoje também a gente procura muito esoterismo nas coisas. Sim, tá em como moda, uma né? forma até de ser espiritual. Às vezes. Hoje está muito em moda. Então, assim, eu fico pensando muito que às vezes as pessoas precisam do céu se abrir e ter trombetas tocar, senão você não tem a experiência. Ao mesmo tempo, com Deus. Assim, outro dia eu fiquei sabendo que tinha uma professora de yoga que dava aula de yoga virtual. Aí eu fiquei sem saber o que estava acontecendo, entendeu? Não sei como é que pode um negócio desse tipo. Será que é o seu telefone? Campainha? Não, é o seu telefone, não. Vamos continuar. Então tá bom. Muito bem. Irineu tem 3 ideias centrais. Ele tem 3 ideias centrais básicas, ou podemos chamar também de temas maiores que ele tratou. Não é um tratado pequeno, é longo. Né? E ele aborda nesses grandes temas de forma que... Ele vai falar pelo menos 3, que ele vai colocar assim: a unidade e a unicidade de Deus. A economia realizada pela recapitulação. Olha que bacana, né? Eu achei... de economia aqui? É verdade. Isso chama atenção, né? Não vamos falar de economia. A economia realizada pela recapitulação. E a educação progressiva do homem. Educação progressiva. Isso... A educação progressiva do homem. Era o que ele estava discorrendo, né? Onde ele estava... São os 3 principais pontos. Muito bem. Quanto tempo nós temos para falar isso? Nós temos meia hora. Meia hora. Muito bem. Antes de você entrar nessa eu estava aqui lembrando, quando eu falei que Irineu era um homem de Deus, e eu vou insistir nesse ponto, quando a gente falou de Hermes, apesar de ter pouca informação, eram homens de Deus. Com certeza. Por isso que hoje, no século XXI, nós estamos falando deles. Não eram pessoas
que eram levadas pelo vento, muito pelo contrário. E a igreja passou por muitos momentos de definições, de dúvidas, às vezes até de uma forma muito simplória, como foi um caso que aconteceu na época de Irineu, sobre a definição da data da Páscoa. Ah, sim. Então, assim, veja só. Esse acontecimento na igreja... Uma querela por conta da data da Páscoa. Olha bem o que aconteceu. Os caras de Éfeso, das igrejas, vamos chamar assim, da Turquia para lá, né, orientais, do mundo oriental da época, e a igreja ocidental, que é a igreja de Roma, capitaneando, né, começou a discutir quando seria a data da Páscoa. Porque, na verdade, era um movimento de separação, vamos chamar assim, dos judeus. Porque as igrejas orientais e os cristãos judeus, né, que eram convertidos, judeus convertidos ao cristianismo, eles defendiam que a Páscoa, a data da Páscoa, era na virada do 14 de Nisan, quando aconteceu a primeira Páscoa, né, aquele negócio todo. E Roma queria meio que se distanciar disso, achando outra data da Páscoa para poder ser uma data cristã. Foi isso que aconteceu. Dissociar do judaísmo. Dissociar do judaísmo, né? Você vê que a gente está já chegando ao fim do segundo século, então os judeus já seguiram, né? Já estão ali, e o cristianismo já seguiu o próprio caminho. Mas foi uma querela, assim, uma confusão tão grande que o bispo de Roma, que na época era Vito I até, porque tiveram outros, ele chegou no ponto e falou assim, não, absurdo, tem que acabar isso, e nós vamos excomungar quem não aceitar a data da Páscoa. E ele começou a ameaçar as igrejas, falou, se eu ouvir falar, isso, né, aquele negócio todo. O que aconteceu? Irineu entrou como um pacificador, né, como uma pessoa mais centrada, e chamou assim, gente, vamos lá, né, nós somos a igreja de Cristo. Né? Não é por causa de uma... E outras discussões aconteceram também, né, sobre jejum, né, sobre outras coisas da vida da igreja, onde eles começaram a brigar e volta, né? Porque a gente já passou por isso antes, né? Quando expulsaram lá fizeram motim na igreja lá quando Clemente escreveu a carta. É verdade, dele, lá em Corinto. Nossa. Lembrando, e voltando até Paulo, né? Brigando por causa de comida, às vezes, né? Por causa da não pela falta de comida. Pela glutonaria. Pela glutonaria, pela ânsia de chegar na frente e tal. E, mais uma vez, as discussões muito rasas, né? Se a gente pode colocar dessa forma. E Irineu teve a iluminação, vamos dizer, divina, o bom senso de chegar a intervir para evitar um racha na igreja. E se a gente continuar a história da igreja, que a gente não vai chegar lá, né, que é no quarto século, e a igreja ortodoxa, quando se separa da igreja católica, né, já mais estabelecida. Lá, 1054. Já vai lá para frente. Mas, tá bem lá. Você vê que sempre houve pontos de dificuldade, né? Só um ponto para ser destacado, que é o seguinte, na realidade, essa questão da data deles quererem separar do judaísmo, eles tinham alguma razão com relação a isso. Porque a Páscoa passou a ter sentidos completamente diferentes. Completamente, certamente. No mundo do judaísmo e no mundo da fé cristã. Os sentidos isso é muito claro, né? Isso era importante. Então, de repente, eles estavam querendo mudar a data exatamente para, olha, eu não sei como vai lá, não fico para cá. Para quem está de fora, não olhar para
pro cristianismo identificar o judaísmo, né? Exatamente. Então, a ideia passou, e é muito justo também. E a conversa, né? O negócio é que o negócio se acirrou de uma forma que chegou ao extremo, né? Ainda bem que teve Irineu lá para... O Irineu chegou, trouxe de volta esse... Vamos chamar a razão aqui, né? Vamos chamar a razão. Então, vendo essa atitude dele, me mostra assim, o que me mostra? Né? Mostra que a preocupação dele com a unidade da igreja, né? com a ortodoxia, né? Que ele começou a escrever e começou a sistematizar de uma forma clara e contra toda essa heresia, contra essas loucuras todas. Então foi um episódio assim que ele ficou até famoso, referenciado por vários escritores, quando ele atuou como um mediador e a igreja voltou a ter. Né? Chamou a tomar razão e a coisa tranquilizou então, e pacificou. Isso foi muito bom, eu achei, entendeu? Muito bem, podemos começar a falar alguma coisa sobre a ortodoxia? Vamos só para fechar essa parte. Cara, deixa eu ver lá, Beto, eu tô ruim no negócio. Seu relógio foi acabar a bateria logo agora, que é o nosso relógio de referência. Só para... isso foi até Eusébio que lembrou, né, falou na história da igreja. Irineu, né, o significado da palavra, do radical, né, Irenes, é paz. Paz. O próprio nome dele já emitia, né, o significado. Mais um detalhe, né, que a gente sempre colocou aqui, da importância do original, né? Infelizmente, a obra original de Irineu se perdeu e o que se descobriu mais para frente foi a tradução em latim. Então, contra a heresia existe hoje por uma tradução para o latim, né, que era a língua do Império Romano. Para nós deve ter chegado assim, deve ter traduzido para o inglês primeiro para depois para o português. Aí piora a situação ainda. Né? Isso é interessante a gente sair procurando assim, né, as origens das traduções para chegar num texto melhor. Vai te falar, não é mole não. É isso. Muito bem, vamos lá. Primeira ideia de... Falar rapidinho aqui, né? Isso. A primeira ideia de Irineu, né? A unidade e a unicidade de Deus. Ou seja, ele vai primeiro colocar... gente, a unidade e unicidade. Por que esses dois termos, né? Eu falo, Deus não pode ser confundido com nenhum demiurgo. Tinha um tal de Éons. Era da assim, teoria do gnosticismo. Da teoria, uns negócios meio doidos. Porque tinha Éons criadores. Então eles montaram uma estrutura para a criação do mundo, para esse mundo mal. Então eles tinham toda essa aí um mundo aqui é mau, o outro lá é bom. Ideia construída. E o que o Irineu estava pegando justamente era o ponto seguinte, não existe esse negócio de Deus do Velho Testamento, que era um Deus mau, era um Deus menor, né? E depois veio Jesus, veio Cristo, né? Veio Deus bom, né? E ele já começa atacando. Lembrando também que a capacidade do Irineu era muito grande, ele era versado na cultura grega, ele tinha um conhecimento da cultura grega grande. Tanto que ele bate pesado na filosofia grega. Já chega, né? Exatamente, você vê que ele tinha autoridade para falar. Tinha autoridade. E mais uma vez, ele tinha autoridade para falar do Velho Testamento, né? Onde ele era também estudioso e se dedicou muito aos livros do Velho Testamento. Usava a Septuaginta, né? Que era a tradução do Velho Testamento feito pelos 70, né? Pelos 70, Aquela história que a gente já
contou aqui. Não era aquela tradução muito da boa, não. Não era, né? Porque era grega, né? Era um texto grego. A turma, os 70 lá que fizeram pegaram aquilo, foi um empreendimento. Depois ela foi muito criticada, né? Foi, porque realmente não se chegou no texto original, você tinha um texto hebraico, aramaico, a maioria, né? E a Septuaginta foi a tradução desse texto para o grego. Então, perdeu-se. Já naquela época já era muito difícil. Mas toda a leitura, todo o pensamento, toda a evolução de Irineu, para chegar nesse ponto, que Deus é um só. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, que a Trindade faz parte do caráter inefável de Deus. Eu achei fantástico isso. E a geração do Verbo também é inefável. Aí eu vou perguntar primeiro assim, o que é inefável? É importante. Inefável, precisa a gente saber o que é inefável. Senão fica um negócio assim, né? Deus... Pô, o Beto vai lá, fala um negócio inefável lá, e aí, que negócio é esse, né? Vamos contextualizar. Ou seja, é aquilo que não se pode exprimir verbalmente. Eu não consigo exprimir verbalmente aquilo. É algo que, em palavras, você não traduz, você não consegue explicar, né? Não consigo explicar. Você fala assim, o que é Deus? Deus é algo inefável, é algo que você, por mais que você tente, você não vai conseguir. Está muito acima do meu limite para fazer qualquer tipo de explicação. Boa colocação. Não tem como. Mas, apesar disso, Deus é cognoscível. Aí você já pergunta, olha como o raciocínio de Irineu foi interessante, né? Não é? Ele é cognoscível. Ô Luiz, explica para nós o que ele é cognoscível. Senão... Como a gente pode entender esse Deus, né? Ele pode ser conhecido, ele pode ser entendido. Como que você faz de um Deus que é inefável, né? Ou seja, é algo que não temos condições de exprimir, de traduzir, de interpretar na sua grandeza, né? Vamos chamar assim. Para poder chegar no ponto dele ser cognoscível. Ou seja, como que podemos conhecer a Deus? Né? Esse era o foco de Irineu. Ou seja, ele diz que Deus, apesar de ser inefável, ele é plenamente, a gente pode tomar conhecimento dele. Pode tomar conhecimento dele, muito bonito. A gente pode tomar conhecimento dele. Né? Uma visão muito clara. Né? E esse conhecimento é real, não é um conhecimento abstrato. Um conhecimento concreto. E não ofusca a sua inefabilidade. Ou seja, não ofusca a incapacidade que eu tenho de explicar Deus. Podemos conhecer esse Deus e realmente não conseguir atingir, lógico, né? Por causa dessa própria definição de Deus. Mas eu achei muito bonito isso. Eu sempre me coloco naquele tempo de uma sociedade simples, né, de uma forma geral. Apesar de que a arqueologia mostra, às vezes, Pompeia, né, que foi um dos maiores exemplos de arqueologia, que conseguiu recuperar praticamente o estado em que a cidade foi deixada com a erupção do vulcão. Para quem não conhece assim, a história de Pompeia, né, mas descobriu-se a cidade do jeito que estava. E realmente eram coisas que tinham muito valor, coisas bonitas, coisas, pinturas trabalhadas, mas a população em si era muito simples, né? Vivia em casas muito simples, eram pessoas simples. E Irineu, ele justamente já começando a falar do gnosticismo, contra, né, o gnosticismo, já vai colocando que Deus é conhecido. E ele vai falar mais, ele é único e ele é o criador de tudo. Você vê a visão já, né? Que também não é uma visão isolada, é uma visão que ele entendeu a partir dos evangelhos, das cartas de Paulo e tudo mais, né? Ele fala que o Logos
por sua vez, pré-existia a criação do mundo. É que logos nós temos como palavra, né? Verbo, né? Muitas vezes traduzido. Palavra. Por quê? É aquela coisa que nós vemos lá no Gênesis, né? Deus cria o mundo através da sua palavra. Verbalizando, ele vai criando. Exatamente. E ele coloca uma coisa sobre o Espírito muito interessante, que é quem, no processo de amadurecimento do homem, prepara-o para ver Deus. É muito bacana, porque Irineu entende que nós estamos aqui num processo. Exatamente. Por isso que eu falei da simplicidade, apesar dela, ele coloca, né, a situação de que nós estamos plenamente assim, com Deus nesse processo. Que Deus preparou todo a situação para ser cognoscível, né? Através do Verbo, através de Cristo, através do Espírito Santo, todo um plano. Isso Irineu já tinha bem claro, né? E ele vai fechar essa parte aqui dizendo que ver Deus é o objetivo da vida do homem. Foi muito bacana. E que vale a pena para isso que ele foi criado. Inclusive, para ver Deus, estar com Deus. Para isso que ele foi criado. Né? Exatamente. Muito bonito, né? É muito ele, ao mesmo tempo que ele vai combatendo todas essas ideias heréticas, né? Ele vai mostrando como que isso foi possível, como é possível, né? Ou seja, a totalidade de Deus, o Deus único, né? O Deus que propiciou ao homem, né, esse conhecimento, né? Que é algo fantástico. Aí passa para o segundo ponto, que aqui fica intitulado como a economia realizada pela recapitulação. O que seria essa economia realizada pela recapitulação? Veja bem, o que nós estamos recapitulando? E qual a ideia de economia? Irineu vai trabalhar da seguinte maneira. A história culmina na encarnação. Encarnação. Porque ele vai colocar o seguinte: a criação de Deus, como ocorreu com o primeiro Adão. Ali Adão, o primeiro Adão, era pequeno porque era criança. Ele deveria crescer para chegar ao estado adulto, e naquele estado foi enganado pelo sedutor. O segundo Adão, isto é, o Filho eterno, segundo o qual o Adão fora criado, mas que se manifestou na ordem do tempo só posteriormente. Ao encarnar-se, houve por bem manifestar o homem verdadeiro ao homem adamítico e recuperá-lo no caminho de Deus. O que é isso que eu falei? O que é isso que eu falei? Traduz, Beto, que realmente agora complicou o negócio. Um pouco complicado. Né? A ideia de Irineu, né? A ideia de Irineu. Que... não é minha, gente. Absolutamente. Do Irineu, né? Do Irineu, né? O homem foi criado. Né? O homem se voltou contra Deus. Bom, Deus podia deixar tudo daquele jeito quando acabou. Ele fez o que quis. Deus, então, vai trabalhar o segundo Adão para recapitular toda a história, recuperando desde as suas origens a queda e restaurando toda a sua criação. Olha que coisa fantástica. Como foi viabilizada, né, a recuperação? E só foi viabilizado através da encarnação do Verbo, que é Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarna, ou seja, eu já vi muita gente falando assim, Jesus Cristo, até teve uma questão
Nós não vamos entrar nela, que é lá na frente, né? Mas a questão cristológica, quando eles vão falar quem é Jesus Cristo, ele vai falar, é 100% Deus, é 100%, é 50%, 50%. Tentaram de tudo. Um monte de coisa que não resultou em nada. Na realidade, Deus sempre foi Deus, é o mesmo, é o único. Ele simplesmente se exauriu, se diminuiu, se esvaziou, vamos colocar assim, né? A estatura humana. Se limitou a estatura humana. Por quê? Deus é inefável. Deus é inefável. Ponto. Como que Deus pode ser conhecido? Né? Através dessa encarnação. Através de uma forma onde o homem conseguiria entender isso. E aí aquele lance, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. É complicado, isso merece estudos, mais estudos. A turma olhou Jesus Cristo assim, não pode ser. Não pode. Não pode. E é difícil, né? Não pode. Essa situação de Jesus tem que ser muito clara, né? E Irineu trabalhou essa questão da encarnação do Verbo e como o Verbo era a forma de se mostrar para o homem de maneira que ele entendesse a criação e que ele entendesse todo esse contexto. Agora, só dou um ponto aqui que eu queria fazer um parênteses, que essa ideia da recapitulação aqui, né, de Irineu, depois foi mal compreendido, mal utilizado. Isso é boa lembrança, porque... Primeiro, eles construíram uma ideia de mariologia. Né? Bom, então se Jesus veio para recuperar o Adão lá, então alguém tinha que vir para recuperar a Eva. Né? Então foi Maria. Você vê, né? Como é que é o raciocínio do negócio. Sempre tentando acomodar, né? Algumas coisas. Não foi essa a ideia. Né? Então Maria veio para compor aí. Para recapitular Eva. Não foi. Porque é um pensamento também muito simples, né? Se você for pensar. Porque o homem representa a humanidade. O homem né? Quando fala o homem, é a humanidade. É a humanidade, não é homem, mulher, isso é tudo, né? Então, isso é uma ideia do nosso tempo. Isso é uma ideia perdida, errada. Uma outra disfuncionalidade dessa recapitulação foi a tal da eclesiologia, né? Na igreja, garantindo isso uma sucessão ininterrupta de bispos na igreja, e entre estas cabe certa primazia à igreja de Roma, pois foi fundada por 2 apóstolos conjuntamente. Primeiro que a igreja de Roma não foi fundada por 2 apóstolos. Absolutamente, ela já existia até antes de Paulo e Pedro chegar lá. Né? E essa ideia de sucessão ininterrupta do bispo da igreja, isso é completamente absurdo. Isso só foi depois que a igreja foi institucionalizada. Que não era o caso absolutamente. Que não era o caso na época. Aí que houve essa questão. Então, essa colocação é importante para a gente ter essa ideia de como a igreja vai um pouco que perdendo, eu acho, que o caminho. Né? Tentando, não sei se a gente poderia colocar isso como uma busca de poder ou alguma coisa, né? Nós não chegamos lá em Constantino ainda. Exato, né? Aí depois há uma dobradiça ali que dá uma guinada, real nessa situação. E aí essas coisas vocês vão entender isso aí, porque tudo isso aqui é um movimento para frente. Exato, Né? Depois da institucionalização da igreja, porque nunca, e o que eu acho pior, às vezes as pessoas tentarem colocar uma linha de pensamento nesses escritos, nesses pais apostólicos, apologistas, e até mesmo na Bíblia, tentando direcionar para alguns caminhos isso. Então, por exemplo, já Inácio, fala assim, Inácio falou da igreja de Roma como uma igreja mais importante. Isso não é verdade.
Isso não traduz o que aconteceu com Inácio. Com Irineu você já veio também esse movimento nesse sentido. Né? Tem mais uma aqui ainda. Tem mais. A presença real do corpo e sangue de Cristo, Cristo Senhor, na Eucaristia, que é a ceia, a comunhão, é realidade tão profunda que garante também a ressurreição dos corpos humanos. Uai, eu não vi isso na Bíblia, não. Difícil, né? Eu não vi esse negócio, não. É isso que às vezes o que era a visão... um memorial virou uma regra de ressurreição. Porque, e às vezes as coisas vão se deteriorando, vão se perdendo, quando na verdade até está escrito na Bíblia, né? Está escrito nos relatos. Né? Faz em memória. Né? Então, perdeu um pouco o foco aí do negócio. Né? E vai se perdendo. A verdade é essa. A partir de agora, com a construção da ortodoxia, os escritores, né, os teólogos, eles vão tentando estabelecer as ideias, os dogmas. Né? Irineu fez isso. Né? Havemos de dar o crédito também, porque ele fez uma coisa de coração. Temos tempo aí para mais uma última colocação aqui? Nós temos 8 minutos para ser exato. Dá para. Vamos aqui, 5 minutos a gente fala sobre isso aqui. Mais um ponto que Irineu vai trazer, das suas ideias básicas, temas maiores, é a educação progressiva do homem. Olha que interessante, a educação progressiva do homem, ou seja, o homem sendo educado no correr da sua vida. E ele vai colocar que essa educação se dá no tempo e na história. Então a pessoa vai sendo educada. Agora, que ideia é essa de educado, né? Ele coloca que o homem é ser em desenvolvimento, em vista de sua maturidade. Aqui que eu quero trazer uma questão, que é o seguinte, ele não fala assim, o homem é um ser em evolução. Absolutamente. O homem não evolui em nada, gente. É verdade. O homem é o homem. O ser humano é o ser humano. Ele não se transforma num super-homem. Adquire poderes. Poderes especiais. Essa teoria da evolução é um negócio assim meio bizarro, porque ela... É complexo. Ela não dá para esse negócio ficar uma espécie passou para ser outra espécie, passou para ser outra espécie. Não funciona assim. O homem, o ser humano é o ser humano, pronto, acabou. Né? O que ocorre com ele é um desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio. De entender as coisas. Entender as coisas e desenvolver dons que Deus deu. Deus deu dons de sabedoria, inteligência e raciocínio a todas as pessoas. Agora, na verdade, a turma é meio preguiçosa, então prefere evoluir. Às vezes a gente quer manifestações, né? As coisas entrem na cabeça da gente, a gente dormindo, vamos dormir com o livro na cabeça. Aprender por osmose. E a vida nossa, do ser humano, é essa. É nascer, crescer, estudar, aprender, né? E crescer nas coisas. Em todas as áreas do conhecimento do ser do homem, né? Então, ele vai destacar aqui umas coisas assim, interessantes, né? O homem nunca será Deus. Deus, esse é criador e aquele homem é criatura. Ou seja, ponto. Né? Deus é criador, o homem é criatura. Exatamente.
O homem é feito receptáculo dos dons de Deus. Olha que coisa bacana. Né? Tudo que eu tenho, sei, sou, tudo eu recebi de Deus. Não tem outra possibilidade. Não há. Eu não saio evoluindo de mim mesmo para crescer e acrescentar algo a mim mesmo. A gente aprende e cresce amadurecendo, vamos chamar assim. Né? E ele vai falar assim uma coisa interessantíssima, que é o tempo e a história são condições para o amadurecimento. O tempo e a história. Ou seja, eu tenho uma capacidade enorme que Deus me deu, mas eu tenho que desenvolver essa capacidade. Eu tenho que amadurecer essa capacidade. Crescer. E eu acho que ele coloca essa situação mostrando que todos somos capazes. Sim. Todos. Né? Todos. Agora, quem não aproveita, não busca isso, aí fica difícil, mas ele mostra que não é uma elite, como o gnosticismo pregava, mas isso estava ao alcance de todos. Né? Esse crescimento, esse amadurecimento. E aí também o conhecimento de Deus. Né? Mais um ponto que eu destaquei aqui nesse tópico, que ele coloca o seguinte: o homem não foi criado nem perfeito nem imperfeito. O homem se aperfeiçoa à medida que se desenvolve e cresce. Achei fantástico, né? Eu concordo muito. Não é perfeito nem imperfeito, essa não é a questão. A gente tenta classificar. A classificação nós vimos que é uma questão grega, né? É uma peleja, pensamento grego. Né? A questão não é essa. O homem se aperfeiçoa à medida que se desenvolve e cresce. Enquanto Deus é sempre o mesmo. O homem que se encontra em Deus se transforma crescendo na direção de Deus. É muito bacana. Ele vai se tornando cada vez mais humano e mais aquilo que Deus tem a visão dele mesmo. Ele vai terminar falando dessa forma. Exato. Muito bonito. As ideias de Irineu são fantásticas, né? Ele coloca as coisas assim. Exatamente. Você vê o grau de compreensão dele já no final do segundo século. Né? Então ele consegue traduzir bastante a ideia, e é importante que a gente entenda também que hoje a gente tem o privilégio de estar no 2000 anos de cristianismo, né? Mais de 2. Então, para a gente hoje tudo é mais simples, mas as ideias, a necessidade de manter a igreja, né? De combater essas heresias, isso foi parte e da boa vontade, da capacidade dessas pessoas, dos apologistas, né, e de todos aqueles que estavam envolvidos muito seriamente em defender o cristianismo. Né? Foi o que Irineu fez. A turma aqui vai fechar dizendo o seguinte, que 2 pontos centrais da teologia de Irineu é Deus Criador e homem criatura não evidenciam um confronto, mas uma comunhão de amor. Bacana. Ele entendeu que Deus deseja se relacionar com o ser humano, com o homem. Perfeitamente. Deus deseja uma relação, uma conversa. Deus está chamando a gente para próximo dele. Exatamente. Né? Ficar próximo. E não é um confronto. Hoje em dia tem tanta gente com tanta dificuldade, né? Com relação a Deus, e não é um confronto. Absolutamente. É isso aí? Eu acho que ficou de bom tamanho, né, Beto? Eu acho que a questão de Irineu é uma leitura até, não é simples, né? Não é um livro grande e tal, mas eu
eu espero assim, que as pessoas se animem, né, com isso tudo de Aqui poder... foi só as pinceladas principais, assim, né? Foi só assim. Não dá, uma hora. Só aquelas chaves assim, aqui, ó. Fala sobre esse cara aqui. Esse impossível, cara é impossível. Muito bacana. Então, realmente não... Vamos lá, então. Acho que valeu. Aqui. Foi bom, né? Deus nos abençoe. Continue nos dando a sabedoria, iluminação para entendermos a Deus cada vez mais. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Até semana que vem de uma forma mais organizada, que hoje foi meio tumultuado, né? Verdade. Falou. Tá bom.